Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E nós hoje temos um grande jogo contra um convidado especial que já foi campeão do mundo do OSM, campeão nacional do OSM, campeão regional do OSM. O único treinador da história que conseguiu fazer isso da nossa comunidade chama-se Rui Silnós. Hoje é membro dos Portugal e teve muitos anos nos Lusos, onde conquistou grande parte dos feitos. Ele foi ranking número 1 mundial no tempo dos pontos de treinador durante vários anos e fez inclusive uma entrevista na Benfica TV pelo OSM. Muitos de vocês já viram este vídeo, isto é o Rui Silnós. Ele foi à BTV representar o OSM, que ele na altura era staff, e foi lá apresentar o jogo. E ele na altura era o segundo melhor treinador do mundo do OSM. Não sei o que é que foi isto. Portanto, muita gente já conhece o Rui Silnós, é um dos treinadores mais conhecidos da história do OSM, já representou a seleção nacional várias vezes e hoje é o nosso adversário no nosso modo de carreira. Bora lá, vamos lá então concentrar-nos no jogo. O árbitro é amarelo. Para o jogo de hoje vamos numa tática... Estava aqui com uns problemas na coluna. Bem, para o jogo de hoje, estou-me a tentar lembrar como é que eu joguei, mas em princípio vamos num 4-4-2A. Um 4-4-2A, jogo de passe. Quase de certeza que o Rui vai num 4-3-3. Eu tive o desafio de jogar ao ataque na nossa própria casa e desta vez vamos jogar ao ataque. Vamos ver se isso corre bem ou mal, porque não basta jogar ao ataque para ganhar. Estas coisas não são assim que funcionam. Mas hoje vamos jogar ao ataque, isso é uma verdade. E queremos ganhar, bora lá, vamos jogar com o Rui, ele tem uma excelente equipa, os jogadores deles estão todos por volta dos 100, 110, a nossa equipa também. Para o jogo de hoje fizemos uma ou duas contratações e já vamos falar disso. Aliás, vamos em 4-3-3, malta, vamos em 4-3-3B, estou-me a lembrar, o 4-4-2 foi noutra conta. 4-3-3B para cima do Rui Silnós, vamos lá ver como é que isto corre. Vamos, equipa, confiamos em ti. Contratámos 2 avançados para o jogo de hoje. Já vos mostro. 0-0 aos 22 minutos. O jogo está bastante renhido. 0-0 ao intervalo. Bora lá, equipa. Ai. Golo anulado. Fónix, não marcamos a porcaria de um golo, caraças. 0-0, Fónix, pior que estragado com isto, mais um empate, mais nenhum golo marcado, 0 golos sofridos, mas fizemos o suficiente para ganhar esta porcaria, pá. E mesmo assim tivemos alguma sorte por o golo ter sido anulado, mas em termos de remates, 11 remates a 7, 8 cantos a 3, 69 de posse de bola a 41, tática ofensiva, como muita gente pede, e não há vitória, portanto, não há vitória e agora a culpa não é dos avançados, é dos avançados, claro, mas a culpa não é deles porque são novos, acabámos de os comprar. Portanto, comprámos 2 avançados franceses, Kingsley Coman e o Guessand, nem sei ler este nome. Olhando aqui para as transferências, no dia de hoje vendemos o próprio Coman, vendemos o Coman por 91 milhões e comprámos outro Coman que apareceu na lista de transferências por 73 milhões e com mais um ponto. Fizemos uma boa transferência e apanhámos este jogador por 41 milhões, também na lista, um avançado de centro de 21 anos. Isto faz com que a gente... Por acaso havia aqui um bug? Não. Isto faz com que a gente... Eu disse que o Coman tinha 21 anos, mas aquilo é a rodada 21. Quem tem 21 anos é o Guessant. Comprei o Guessant, tem nota 93. Isso faz com que a gente melhore rapidamente este jogador. Na falta de dinheiro para comprar um avançado de alta potência, a gente vai potenciar este. E assim ficamos com 3 avançados talentosos. Com uma tática de 4-3-3 a gente conseguiu descansar 2 jogadores do meio campo, o William Carvalho e o Busquets, 2 jogadores importantes para o próximo jogo, mas também desgastámos muito o Saka, este jogador, e o Einaud. E é assim, e o empate é terrível para nós, vamos ver os resultados de hoje e já vamos à classificação. No entanto, antes disso eu quero dar aqui um saltinho numa das competições mais importantes de grupos, chamado Campeonato Nacional Português de Grupos. Vou-vos mostrar, só dar um ponto de situação antes de ir aqui aos resultados. Portanto, o Campeonato Nacional Português de Grupos tem um tópico próprio nos fóruns do OSM.
quando eu clico, vou aqui ao último post que foi feito há 11 horas. E eu estava à espera deste post antes de voltar a falar desta competição. Esta é uma competição organizada pela OTP, Organização de Torneios Portugueses, tem organizado torneios fantásticos em Portugal, e provavelmente será o último torneio deles, porque a organização está a terminar. E esta foi a segunda jornada desta competição. Isto funciona desta maneira: existe uma fase de grupos, onde há 2 treinadores que passam por grupo, e esses treinadores depois vão à fase de mata-mata. E aquilo que eu vos vou mostrar é a classificação de cada um dos grupos, porque agora a próxima ronda será a terceira e última jornada, já aconteceram 2 jornadas. Portanto, no grupo A temos 2 grupos, neste momento na zona de passagem, que passam 2. Um deles é o Champions OSM, se não me engano, porque aqui com os logotipos às vezes é difícil de perceber. Em segundo lugar está o grupo Búfalos, portanto muito bem estes 2 grupos até agora, em primeiro e segundo lugar, com os mesmos pontos também do que os Búfalos. Está em terceiro lugar o grupo Eder Resolve. Portanto, o grupo Eder Resolve está aqui em terceiro lugar. No grupo B, isto depois tem aqui os resultados de cada uma das batalhas. No grupo B temos em primeiro lugar o Buzz Manager, Buzz Manager. Ganhou agora o Titãs, com 6 pontos. Em segundo lugar temos o Shintra Crew. Shintra Crew com 3 pontos, até agora uma vitória e uma derrota. Em terceiro o Titãs Arena, se não me engano é esse o nome, exatamente, Titãs Arena. No grupo C está lá os Portugal, portanto nós tivemos agora uma grande batalha com o Zitismo, onde conseguimos ganhar 1146 a 596, isto é uma folha de cálculo que existe, não vale a pena agora explicar como é que se calcula, mas é o resultado final. E nós nos Portugal temos até agora 2 vitórias, o Zitismo tem uma vitória e uma derrota contra nós, e temos o Shark Crew com uma vitória e uma derrota. O Azores ainda não conseguiu ganhar. Grupo D, temos os Luzes em primeiro com 6 pontos, a provarem que apesar de terem descido no ranking, a qualidade está lá, mantém-se lá. E temos o Elite Legends Gold em segundo lugar, com os mesmos pontos que os Luzes. A diferença tem a ver aqui com a pontuação. A pontuação é acumulada das 2 batalhas e os Luzes estão à frente por causa da pontuação, têm mais. É assim que é o fator de desempate. No grupo E temos o Wolves em primeiro, ou estou-me a enganar? Exatamente, Wolves 1904 é o grupo que está em primeiro. Em segundo lugar está um grupo que eu não conhecia bem, Group of Stars, ok? Em segundo lugar. Em terceiro lugar está os No Way PT, ok? No grupo F, penso que este é o último, está os Pastel de Nata em primeiro lugar. Em segundo lugar está um grupo chamado Dedicação, Foco e Ambição, empatado com os mesmos pontos do grupo Irmandade, um grupo bem conhecido aqui do nosso canal. Está em terceiro lugar com os mesmos pontos que o segundo lugar. Há aqui um grupo que não tem logotipo, mas chama-se Fantástico Tuga, é um grupo histórico da nossa comunidade. Portanto, este é o ponto de situação do Campeonato Nacional Português de Grupos normal. Esta é a principal competição de grupos neste momento, é o CNPG, Campeonato Nacional Português de Grupos 2022. Portanto, se acabasse agora, eram os 2 primeiros de cada uma das ligas que passava e depois ia à fase de mata-mata. No entanto, o CNPG também tem uma competição própria só para academias. E nas academias só há 2 grupos, portanto são 2 grupos de 6 equipas, onde passam os 2 melhores de cada grupo. Portanto, neste momento temos a academia do Elite Legends Gold com 6 pontos, no grupo A. Em segundo lugar temos a academia do Just Easy, estão aqui também com 2 vitórias. E em terceiro temos aqui a academia do grupo Master Invictus, também com 6 pontos. Portanto, são estas as academias que estão melhores no grupo A. Olhando para o grupo B, é onde está, por exemplo, os Portugal, temos em primeiro lugar o Wolves, a academia dos Wolves. Em segundo lugar, a academia dos Portugal, as 2 com 6 pontos. E em terceiro lugar, a academia do Shintra Crew, também com 6 pontos. Exatamente, Shintra Crew Evolution. Portanto, são as 3 que estão com 6 pontos. Neste momento, se acabasse, passavam as 2 primeiras de cada grupo e depois iam a uma meia final. Funciona assim. Estão aqui a dizer como é que são as próximas jornadas. Por exemplo, nós nos Portugal vamos jogar contra o grupo dos Açores, mas no grupo A já passámos, porque já temos 2 vitórias. No grupo B é mais difícil, na nossa academia é mais difícil passar, porque precisamos de ganhar mais jogos. E vamos jogar contra o New Wolves Academy, que é um grupo que tem 2 vitórias até ao momento.
Eu não vou participar, portanto não vou acompanhar a batalha jornada a jornada. Como já devem ter reparado, eu tenho as contas cheias. No entanto, a equipa que está a representar a Academia dos Portugal é fortíssima. Portanto, o New Wolves Academy, se nos está a ouvir, deem tudo, deem luta aos Portugal, porque a equipa que vamos levar para a competição é uma equipa para ganhar a batalha, de longe, sem dúvidas, é uma grande equipa. Portanto, boa sorte a todos. Quem está no Campeonato Nacional Português de Grupos, dê o seu melhor. Ora bem, malta, vamos dar então um olhinho nos resultados. Primeiro resultado de todos, temos aqui um treinador que vocês não conhecem. Isso é porque ontem a gente teve que expulsar o Mateus, o treinador que ficou inativo. Foi o primeiro treinador desta edição a ficar inativo. E entrou um treinador para o substituir chamado Zé Bonan e faz hoje o seu primeiro jogo. Era difícil, ele está com uma equipa que não preparou, não foi ele que a evoluiu, portanto não é fácil para ele. O Zé Bonan fez 10 remates a 8 contra o Estoril e jogou em 5-3-2, portanto ele mostrou aqui muita qualidade. O Estoril teve muita sorte nesta simulação porque aos 64 minutos estava a perder 1-0. Bom jogo aqui do Zé Bonan. CPN 14 empata a 0 com o Zé Tigresa, o Quinha ganha 2-0 ao Jorge Sorin, o Simões perde 1-0 na própria casa com o F Madeira, o Special One empata a 0 com o Trasador da Champions, temos o Remedy a perder 1-0 contra o TRKZ, o Vim de Comer Sem Notares a empatar com o Osvaldo. O líder do campeonato, Osvaldo, deixa-se aqui empatar, o que fora de casa continua a ser um excelente resultado. O Vim de Comer Sem Notares joga em 6-3-1, foi uma boa tática. E o Osvaldo joga aqui no tradicional 5-2-3 que ele tem usado com muito sucesso. Nós empatamos a 0 com o Rui Silnós. O Vitória perde 2-0 na sua casa contra o Team Gandhi, que ontem nós conseguimos ganhar contra ele, uma vitória estupenda. O Sou Duda ganha 1-0 ao Bruno Assunção. O Light Lucky Me ganha 1-0 ao João Barros. E por fim, o Gonçalo empata em casa com o Manager BL. Bom jogo dos dois. 8 remates a 2, grande jogo do Gonçalo, a mostrar, como sempre, muita qualidade. Olhando aqui para a classificação, temos Osvaldo em primeiro lugar, e agora reduziu-se ligeiramente a sua vantagem para o segundo classificado, e agora tem apenas, entre aspas, muitas aspas, 16 pontos a mais do que o segundo classificado e o terceiro, que é o Estoril e o Team Gandhi. Muitos parabéns ao Osvaldo, grande prestação. O Estoril e o Team Gandhi sobem aqui um lugar aproveitando o deslize do Zé Tigresa e do Manager BL. Quinha em sexto lugar a subir, portanto aqui está tudo muito parecido, 35 pontos, até por exemplo nós que temos 29, o Vim de Comer Sem Notares 29, o F Madeira agora aproxima-se mais. Com este empate nós descemos alguns lugares, nós empatámos com o Rui que está à nossa frente, era muito importante ganhar hoje porque passávamos o Rui e fazíamos 32 pontos, chegámos aqui ao 8º lugar, ao lado aqui do Bruno Assunção e a 3 pontos do segundo. Mas não conseguimos e a simulação não esteve do nosso lado neste jogo. Maltinha, vamos então preparar a equipa. Temos 4 jogadores à venda, perfeito. Agora vou avaliar aqui um dos plantéis da Liga. Como o último plantel foi o do Trasador de Champions, agora hoje vai ser o do João Barros, o campeão em título do modo carreira. O que é que ele podia melhorar no plantel? Vamos ver. É um plantel de 540 milhões, um plantel com 4 avançados, 2 deles ponta de lanças fixos, um deles extremo esquerdo. Ainda tenho a versão brasileira, português do Brasil, mas pronto, toda a gente percebe. Ora bem, 2 guarda-redes, nacionalidade ativa, bónus de nacionalidade alemã, defesa esquerdo, defesa direito, ok, 2 defesas direitos, um defesa central, 2 médios centros, médio ofensivo. Portanto, o que é que poderia melhorar aqui? Ele tem 3 jogadores à venda, um deles é o avançado ponta de lança, porque já tem outro, está a vender o Ronaldo. E eu acho muito bem que ele escolha vender o Ronaldo, porque é um jogador que já não tem evolução nos treinos. Entretanto chegou o meu jantar. Bem, aqui o João Barros, ele poderia fazer o seguinte. Normalmente o médio defensivo faz sempre muita falta, até mais falta que o médio ofensivo, porque há mais táticas que o médio defensivo. No entanto, para o João Barros isso pode ter sido intencional. Ele pode jogar estrategicamente em táticas que só usem o médio ofensivo. Isto muitas vezes é útil, apostar no médio defensivo ou no médio ofensivo. Escolher apenas um deles. Eu, por exemplo, no meu plantel, eu abdico do médio ofensivo. Não sei se repararam nisso, mas eu nunca compro médios ofensivos, ok? Porque as táticas que eu uso não usam médio ofensivo. Quando eu jogo com 4-3-3, jogo a do médio defensivo. Quando eu jogo em 4-5-1, médio defensivo. E outras táticas também usam médio defensivo.
Olhando, mas isto é uma opção de cada um, atenção. Podemos fazer ao contrário, escolher jogar com o médio ofensivo e não há uma melhor nem pior. Não pensem que por eu fazer assim que é o melhor, não é? Depois, o que é que poderíamos melhorar aqui? O meio campo realmente é um aspecto frágil do João Barros. Ele precisava de um meio campo mais potente e talvez consiga potenciar este jogador alemão de 21 anos porque ele ainda não tem nota 100 e eles até nota 100 evoluem muito rápido. Este jogador com 16 anos, o Anner, eu até estranho ele não estar tão evoluído porque é um jogador de 16 anos e evolui rápido. Portanto, significa que o João Barros está a fazer poucos amigáveis. E em ligas tão competitivas como esta, faz falta aos amigáveis. No entanto, obviamente, também faz falta os boss coins na carteira. Portanto, há que haver uma escolha, não é? Mas em ligas competitivas é indispensável. Quanto às defesas, eu gosto de defesas com mais nota atacante, os laterais. E aqui este John, alemão de 20 anos, é realmente muito novo, impressionante. No entanto, tem pouca nota ofensiva. Isso vai prejudicar táticas de ataque como o 4-3-3, por exemplo. Eu não gosto de ter essa questão. Depois, na baliza, podia ter um guarda-redes já com muita nota, 115, por exemplo, pelo menos em uns 115. Nesta fase da liga já facilmente chegava um guarda-redes de 115 e um avançado também de 115. Portanto, isso é uma falha clara no plantel do João Barros, porque não tem um guarda-redes que evolua constantemente. Então tem 2 médios e às vezes vale mais a pena ter um muito bom, porque esse muito bom, mesmo quando está cansado, vai jogando e é superior. Quanto ao avançado, a mesma coisa. Este avançado, por exemplo, de 22 anos já podia estar numa nota superior e muito se deve aos amigáveis. Portanto, estes são os principais aspectos que há a apontar aqui ao João Barros. No entanto, ele está a pôr à venda os jogadores certos. Portanto, um guarda-redes tem 2, um defesa direito tem 2 defesas direitos, um médio centro que já é muito fraco e já não tem idade para evoluir, e o avançado, que é o segundo avançado, que é a segunda escolha. Portanto, o João Barros está a escolher perfeitamente os jogadores a evoluir. Portanto, maltinha, vamos dar aqui um saltinho então nos comentários de ontem e adivinhem quem é o nosso próximo jogo. Osvaldo Abreu. O líder e potencial máximo para campeão deste modo de carreira, o Osvaldo é inquestionavelmente o grande favorito desta edição. E totalmente deve-se a ele. Ele hoje empatou, o que é uma coisa rara, e voltou a não sofrer golos, portanto, a reforçar a sua melhor defesa. E nós hoje a reforçámos a segunda melhor defesa, porque também não sofremos golos. Infelizmente o ataque é que também reforço, sendo um dos piores. O nosso ataque está terrível. O Osvaldo está a fazer uma época absolutamente inacreditável e vai defrontar-nos. Tem uma equipa muitíssimo boa, adaptada àquilo que ele quer. Ele joga sempre com no mínimo 5 defesas. Ele roda muito os defesas porque tem muita qualidade na defesa e são todos ingleses. Ele usou o olheiro mais de 100 várias vezes para ir buscar estes jogadores com muita qualidade e por vezes ia buscar jogadores novos, outras vezes ia buscar jogadores velhos. Por exemplo, este Young foi buscado com 37 anos, é um capitão perfeito, porque é um dos melhores jogadores da equipa. Aliás, é o melhor jogador da equipa, 113, portanto este é o capitão perfeito. Como é que constrói um capitão perfeito? Ter mais de 30 anos é obrigatório, ser o jogador mais velho da equipa e o melhor jogador. Ele cumpre os 3 critérios, é um capitão perfeito. Muitos parabéns ao Osvaldo, não é fácil arranjar um capitão perfeito na equipa, ele conseguiu. No meio campo, ele tem jogadores jovens, fabulosos, que evoluem muito. No ataque, ele tem jogadores jovens, fabulosos, que evoluem muito. Portanto, o plantel dele está perfeito para o 4-3-3, porque tem o extremo esquerdo, o direito e o avançado centro. Perfeito. Todos com grandes notas. Perfeito. Dá para jogar em 5-2-3, que é a tática que ele tem jogado mais. Porquê? Porque tem 2 médios centros, que é o que ele precisa. Ainda tem um terceiro suplente. Ainda pode jogar com um médio defensivo, se quiser jogar em 4-3-3. Portanto, perfeitíssima escolha tática do Osvaldo. Ele sabe que não vai jogar em 4-5-1, não vai jogar à defesa, tem uma tática potenciada ao máximo para o ataque e lembrem-se que ele é objetivo 19º, fez uma evolução perfeita do plantel. Eu, se quisesse apontar uma crítica, não conseguia. Talvez vender um defesa a mais tem demasiados, mas era impossível criticar. O plantel dele está simplesmente fenomenal. Ora bem, malta, vamos dar aqui um saltinho rapidamente nos outros jogos. Na liga de recrutamento tivemos um jogo fora de casa, contra um treinador chamado Afonso. Vamos ver como é que corre. Nestas ligas não há tanta pressão.
Gol nosso. Bem, não ganhamos um jogo na Liga de Recrutamento. Empata 2, mais um. Isto é, sou mesmo o Fernando Santos do OSM. Houve um treinador que disse isto e realmente faz sentido, não é? Portanto, nesta liga de recrutamento, em 5 jogos tem 4 empates. A Lola também está na mesma situação que nós. É incrível, realmente é incrível. Muito bem aqui o Gonçalo Nicola a dar-se muito bem a nível de resultados. No plantel também não está nada mal. Vamos ver como é que se safa. O Afonso já está aqui com a carne no assador. Força nisso, deem o vosso melhor. No final, fazemos contas e acreditem, quem tiver boas prestações, se não for para os Portugal, e vai chover convites para outros grupos. Mas tenham calma, esperem pelo nosso convite. Deixem-me só comprar aqui um jogador rápido, porque tenho o número mínimo e quer pôr alguém à venda. Só para pôr alguém à venda. Ora bem. Ora bem, malta, vamos dar aqui um saltinho na Liga do Zitismo. Jogámos hoje em casa contra o Filippini Trapaguia, treinador que já participou no nosso modo de carreira. Nesta liga é a tal liga onde temos o pior plantel e começamos quase sempre a ganhar, só que depois não ganhamos. Eu não disse? Levámos 3-1. O Filippini Trapaguia acho que é dos treinadores que está melhor. 5 remates a 8 é normal. Jogámos em 4-4-2, mas a nossa equipa estava muito desfalcada. A gente teve de inventar um bocado. E o nosso plantel, ele está em quarto. É o plantel mais valioso, vale 500 milhões e o nosso vale 200. Ele consegue já pôr a equipa quase toda a 100. Ou muito perto disso. Nós estamos aqui mais no relax com jogadores de 70, 60. 60 não tenho nenhum. 90. Aqui por acaso a defesa até estava boa. O problema deles é mais cansaço. Este pode ir ao médico. Ok, maltinha, vamos dar aqui um saltinho no videozinho de ontem. Videozinho de ontem, rapidamente, ler aqui uns comentáriozinhos dos nossos subscritores e acompanhantes deste grande modo de carreira. Está super, super renhido. Ora bem, malta, o Carlos Frederico, é o Carlos Grativol, que jogou ontem contra nós na Liga de Recrutamento. Ele diz: um abraço do Brasil, Santana. Ganhei na Liga de Recrutamento com muita sorte. Time completamente dominado, portanto a gente jogou melhor. Sempre é um prazer jogar contra você, uma das minhas inspirações para jogar OSM competitivo. Grande abraço, Carlos Grativol. Estás a fazer uma grande campanha. Lolo Lele. Boas, Santana, não comento há muito tempo, mas o teu conteúdo está cada vez melhor e a qualidade do canal é muito boa. Parabéns pelos 15 mil subscritores. Gostava de saber se vais fazer algum vídeo a acompanhar, nem que seja de longe, o Campeonato Nacional Português de Grupos. Grande abraço. Grande abraço, Lola Lele. Eu hoje falei nisso. Eu estava à espera deste comentário, malta. Estava à espera do último post da organização, porque sabia que a segunda ronda estava mesmo a terminar. Quando terminar a terceira, faço lá mais um apontamento para dizer como é que está a competição. Martim Guterres, parabéns pela vitória, merecidíssimo, diz o Team Gandhi. Ontem conseguimos ganhar a ele fora de casa, uma grande vitória para nós. Espero conseguir ganhar hoje para voltar à boa forma e não descer mais na classificação, já que os últimos 2 jogos foram desastrosos. O Team Gandhi ganhou muito bem fora de casa e voltou à luta pelo segundo lugar. Vitor Hugo, boas, parabéns pela vitória. Será que prejudica a equipa estar sempre a mudar de tática? Vitor Hugo, eu já respondi isso algumas vezes, não prejudica nada. Podes mudar de tática às vezes que quiseres. Os jogadores no OSM não têm esse tipo de afeição, nem habituação. Rafael Oliveira, boas, Santana, vais trazer atualizações sobre o Campeonato Nacional?
Sim, o Campeonato Nacional ainda não começou, as inscrições estão a decorrer e a que está mais ou menos a terminar agora uma das votações para saber os moldes da competição, e assim que começar o Campeonato Nacional não só vou acompanhar como vou participar, portanto vou ter uma conta diariamente a jogar no Campeonato Nacional, espero eu ir passando algumas fases, não é? A gente queria chegar à final, sabemos que é difícil irmos chegar a uma final de Campeonato Nacional, já chegámos para aí umas 3, mas nos últimos anos temos ido sempre à meia final. Isso é terrível, porque temos morrido na praia muitas vezes. Mas vamos acompanhar, claro que sim. Mr. Fênix, boa Santana, deixa aqui um 3-3-2-2, jogo de passe. Obrigado aqui ao Mr. Fênix. Que vitória, diz o Martim Calderon. Obrigado, Martim. Bruno Assunção diz: o que o Osvaldo está a fazer é brincar com o resto da liga, que está super competitiva. Parabéns, Osvaldo. Quanto aos restantes, é continuar a lutar pelo segundo lugar, o primeiro já está decidido. Resposta aqui do Martim: agora quem ficar em segundo é o campeão, diz o Martim Guterres, que é o Team Gandhi. Portanto, muito, muito bem, o Osvaldo está realmente incrível. Já não há palavras para descrever o que o Osvaldo está a fazer, porque nunca foi feito. Isto pode parecer fácil, mas não é. O António diz: boa vitória, Santana. Uma questão: utilizar um ponta de lança improvisado a extremo prejudica muito a prestação da equipa? Não. Prejudica um bocadinho, mas não é muito. O jogador joga melhor na posição original. Se não estiver na posição original, não joga tão bem, mas é melhor do que inventar. Portanto, eu, por exemplo, no jogo de hoje contra o Rui Silnós, joguei com um avançado aqui deste lado. Foi este o 11 inicial que eu joguei. Dá para perceber que este jogador está fora da posição natural, este também, e são os únicos dois. Martim, o time Gandhi, diz: dá uma olhadela na estatística do meu jogo. Isto mostra perfeitamente a minha falta de eficácia. Aquele meu coco não marca uma. E isso ajuda a justificar o meu péssimo resultado, talvez. Se não estivesse melhor defensivamente, estava a fazer companhia ao Jorge Sorin. Isto era jogo para ser 6-0 no mínimo, diz o Martim Guterres. Deixem-me lá ver a estatística do Martim, mas eu sei que ele ganhou, portanto deve ter dominado mesmo muito. Ganhou 2-0. 17 remates a 2, mas 70 de posse de bola. O Vitória não fez a equipa, quase certeza. Quando o OSM atribui 70 de posse de bola a uma equipa, normalmente a outra não fez a equipa. Normalmente. Mas pronto, ao menos marcaste, não é? Ao contrário de nós. Enfim, já nem tenho palavras. Nós fizemos 11 remates e 0 golos, portanto ainda estamos piores. Tu fizeste 17 e 2, fiz 11, 0. Está muito mal, em 4-3-3, com mais 8 cantos à mistura. Está terrível isto, está mesmo terrível. Taringzne, acho que li bem. Boas Santana, nos episódios fica a mostrar as tabelas e resultados das 3 ligas de recrutamento, destacando as que estão melhor. Tarik, eu não vou fazer isso porque vou lá pontualmente. Porque o vídeo já é longo, eu não o faço porque as ligas de recrutamento são privadas. São ligas privadas e eu já muito mostro nas coisas que vou mostrando. Portanto, há quem diga até que a gente não devia mostrar nada. Portanto, a gente já mostra muita coisa das ligas de recrutamento. Lucas de Leal, já são 19 rodadas e 17 pontos de diferença para o segundo colocado. Se até à rodada 25 esses 17 pontos não forem diminuindo, praticamente já podemos dizer que já pintou o campeão, o Osvaldo Abreu. Já é o campeão antecipado. Malta, eu não vou dizer que não, o Osvaldo está muito perto de ser campeão, mas só acaba no fim, a verdade é essa. E ele sabe disso e vai dar o máximo até ao fim, até ter a certeza absoluta que é campeão. Pessoal, do modo carreira, comprei acidentalmente o João Félix na lista de transferências. Se alguém quiser o jogador, eu vendo pelo mesmo valor que comprei, diz o Martim. Portanto, quem quiser vai lá ver o Félix. Lucas Mano, boas Santana, eu já te sigo há algum tempo. O David Esteves diz, não façam desconto. O David Esteves é o Zé Tigresa, que está lá na liga. Eu queria entrar na liga de recrutamento, mas quando pesquiso o OSM não aparece. Boas Santana. Ok, a liga de recrutamento já está cheia. Mas tu podes procurar por mim por Santana 100. Santana 100. Só assim, nas mensagens, depois clicas no perfil e vais à liga de recrutamento. É relativamente fácil se estiveres no computador. Bruno Assunção, deixa-nos aqui uma táticazinha. Temos o Danilson Santos. Como é que tens tantos boss coins, Danilson?
Danielson, eu tenho um vídeo sobre isso, como é que ganhei os Boss Coins. Fiz uma mistura de gastar dinheiro real com fazer algumas etapas e assim consegui gastar mais ou menos 30 euros reais e comprar muitos mais Boss Coins do que aquilo que compraria na loja normal. Obrigado pelas tuas dicas de cidades para visitar. Hoje o meu adversário de 19 anos... Desculpem. Hoje é o meu aniversário de 19 anos. A sua vitória deixou o meu dia um pouco mais feliz. Estamos juntos. Um abraço aqui ao Junio e parabéns, muitos parabéns. Há aqui muita gente a desejar os parabéns ao Junio e obrigado pela felicitação da vitória. O Martim diz parabéns parabéns do perdedor, que ele ontem perdeu connosco. O Pedro diz que vitória. Obrigado aqui ao Pedro. Foi uma vitória do caraças. Hoje foi uma porcaria do empate, mas pronto. Acho que você chega a ficar no top 3? Pergunta ao Sub-CT. Eu digo que não. Primeiro porque a malta quando joga contra nós tem aquele bichinho de nos querer ganhar afincadamente. Mas isso também podemos estar a ser injustos porque toda a gente quer ganhar todos os jogos. Mas eu acho que há um gostinho especial de ganharem-nos aqui a nós e ver a nossa cara de chateado. Por isso eu não vou apostar que ficar no top 3 porque estamos um bocadinho longe e há muitos treinadores para ficarem no top 3. Estão para aí uns 10 ou 15 treinadores à disputa, a gente está em 13º lugar e tem hipóteses, portanto imaginem a luta que está pelo top 3. Mas o que se devia estar a discutir agora era o top 1, onde está o Osvaldo, e isso é que é estranho não haver até ao momento ninguém que consiga combater o Osvaldo. E amanhã a gente vai jogar com o Osvaldo e vai ganhar. Acho que não devia ter dito isto, mas já está dito. Carlos 2002, abraço Santana, grande vitória, há que manter essa boa forma daqui para a frente. Infelizmente empatámos, um abraço aqui para o Carlos. O CPN14 diz, Santana, só te peço para veres o meu jogo contra o Zé Tigresa, algo que nem sei o que dizer, nem quero dar spoiler, nem eu. Portanto foi um jogo do CPN com o Zé Tigresa, não faço ideia como é que é, mas CPN, empata a 0, portanto foi 2 expulsões, portanto houve uma expulsão aqui, outra aqui. Um jogo de 8 remates. Coitado do Zé Tigresa. Teve aqui algum azar, não é? Mas nós também tivemos. Um jogo em que o adversário tem uma expulsão aos 14 minutos e a gente não ganha, é terrível. Logo por azar aos 53 o Zé Tigresa ainda não tinha marcado e depois teve a expulsão. Bem, vamos fazer aqui 2 amigáveis rápidos que o vídeo está muito longo. Hoje estou a engonhar. Vamos começar só há 2, portanto começo já por esta. A tática do Bruno, um 5-4-1. Bora lá. Portanto, o 5-4-1 do Bruno é um 5-4-1 de remate à vista. E fica assim desta forma. Um 5-4-1 bastante pressionante. Olhando para o 11, olhando para o 11 que eu coloquei, fica assim. E fica assim. Vamos fazer 2 amigáveis. Reparem que eu meti o avançado mais fraquinho. O Tel está no banco. Apesar do Tel já ter evoluído muito, este avançado vai evoluir muito mais. Vamos fazer então amigáveis. Começar aqui num contra o Vitória. (4-0) contra o Vitória. Temos melhorias aqui dos nossos meninos, mas nenhum deles foi o nosso avançado, infelizmente. Vamos fazer aqui outro. O trazedor de Champions. Aqui perdemos um 0, não correu nada bem, melhorou 4 jogadores, mas melhoraram um pouco. Boa vitória, 1-0. O nosso avançado melhorou 21%, reparem a diferença, por ele ter 93, melhora mais do dobro de todos os outros. E mais do triplo do que um jogador com mais 20 pontos. Escolhemos agora a tática do Mr. Fênix, é a segunda tática que temos aqui, é uma tática 3-3-2-2, jogo de passe. Um abraço aqui para o Mr. Fênix, obrigadíssimo pelas táticas. Temos aqui a tática feita, uma tática muito equilibrada, bastante bem construída. Normalmente quando se joga contra as defesas pode-se ativar o fora de jogo, aqui se calhar recomendava-se isso, mas a tática no geral está muito bem feita.
Jogamos em 3-3-2-2, que é muito parecido ao 3-5-2, muito parecido mesmo. A diferença é no esquema dos médios. E está assim. Vamos então fazer aqui 2 ou 3 amigáveis à espera que o nosso avançado maravilha melhor. Começamos com o Simões. Ganhámos 1-0. Chevalier. Olha, o avançado já melhorou mais aqui qualquer coisa. Vamos aqui com o Jorge Sorino e a seguir vamos fazer o último amigável. Vitória por 1-0 e terminamos com o TRKZ. Último amigável, malta, e terminamos por hoje. Obrigado a toda a gente, malta, que esteve aqui a assistir connosco, fazer-nos companhia aqui com o canal OSM Pro. Aqui o avançado a melhorar um bocadinho, nada de mais. E vamos pôr aqui os treininhos. Cá está o avançado a melhorar logo, a passar de nível. Uma velocidade tremenda. Perfeito. Vamos pôr aqui o Saka, que também está quase a passar de nível. Vamos pôr o médio, o defesa. Quase não dá para escolher, não é? Os mais novos estão mais evoluídos, evoluem pouco. Os mais fracos e estão mais velhos também evoluem pouco. Vou melhorar o Cancelo só para ver se ele tem nota 100. E aqui vai o guarda-redes. Um abraço, malta, até amanhã. Fiquem bem, um grande abraço a todos. Obrigado também a toda a gente que participa aqui, deixando um like, deixando um comentário, vendo os nossos videozinhos, nem que seja 5 minutinhos. Eu sei que a gente não tem tempo de ver tudo. E agradeço também aos nossos presidentes que nos apoiam tanto. Quem quiser apoiar também o nosso canal, tem o primeiro link da descrição. A gente agradece-vos imenso por todo o apoio. Um abraço e até ao próximo episódio, já amanhã.